vai assumindo competências e vai delegando competências. Portanto, à medida que o Parlamento vai ficando mais forte, e é essa a trajetória que ele tem feito, ele vai revelando justamente isso, que a cidadania europeia e que os cidadãos europeus conformam e informam este grande projeto, que é o projeto da União Europeia. E nós vamos aqui ficar com um mito criado na Europa, o do Orfeu, que nos agrada muito, especialmente aqui nos Feras, porque também era um deus da música. E vamos vê-lo queixar-se, coitadinho, que fará ele sem a sua Eurídice. Estivemos a ouvir a área, a conhecida área que é farò senza Euridice, da ópera Orfeu e Eurídice, de Gluck. Estivemos com o meio-soprano Grace Bambry. Estamos no Ler, Ver e Ouvir o Mundo. Estamos com Catarina Rogado e Ana Paula Lemos. Catarina, regressemos ao Parlamento e eu gostava de conversar contigo sobre esta coisa interessante que é o Parlamento Europeu estar distribuído por 3 países e por 3 cidades, não é? É o que é que isso significa? Deve ser muito complicado gerir a logística de tudo isto. Não é assim tão fácil quanto possa parecer o Parlamento Europeu funcionar de todo. Afinal, estão distribuídos por 3 cidades, 3 países diferentes. A sede do Parlamento Europeu fica em Estrasburgo, em França, e em Bruxelas também existe um outro edifício do Parlamento Europeu, e no Luxemburgo fica o Secretariado-Geral, onde se processam todos os serviços administrativos. Estrasburgo podemos considerar a sede do Parlamento Europeu, podemos considerar como o edifício mais importante, afinal de contas são onde se reúnem os eurodeputados para as sessões plenárias mensais, são 12 sessões por ano, ou seja, uma por cada mês, que duram 4 dias. Em Bruxelas também tem a sua importância porque existem outras sessões plenárias, são as sessões plenárias adicionais, existem 6 sessões por ano. E também existem as reuniões das comissões parlamentares, ou seja, pequenos grupos, pequenos não tanto assim, mas grupos de eurodeputados consoante as várias áreas em que se reparte a atividade da União Europeia, como sendo fiscalidade, orçamento, pescas, agricultura, educação e cultura, etc. Portanto, é aqui uma dinâmica muito tripartida, mas que no fundo funciona em conjunto. A logística não é fácil de gerir, mas o que é certo é que desde que foi inaugurado o Parlamento Europeu em Estrasburgo em 1999, se criou esta dinâmica e ela funciona bem. Sim, muito recentemente, aliás, corria na internet uma petição que tentava acabar com esta logística complicada. Compreende-se numa sociedade onde os símbolos cada vez têm um significado menor ou completamente nulo, mas gostaria de chamar a atenção para esta realidade muitíssimo importante, a atenção do cidadão europeu, dos portugueses em geral. Não é por acaso que se sustenta do ponto de vista económico, político, jurídico e social uma logística destas tripartida, é pela carga simbólica que ela tem. E do meu ponto de vista é pena que afinal os cidadãos europeus combatam de uma forma tão determinada a simbologia do projeto europeu incorporada e defendida justamente no funcionamento do Parlamento. E, aliás, se a intromissão é bem-vinda, aliás, o Parlamento Europeu situado em Estrasburgo tem uma carga simbólica muito importante na medida em que as fronteiras naquela zona da Alsácia, as fronteiras entre a França e a Alemanha, nunca foram certas, nunca foram bem definidas ao longo de todo o percurso histórico europeu. Foi sempre uma zona muito frágil em termos de identidade, em termos de delimitação de fronteiras físicas, e por este simbolismo, pelo facto de se querer unir 2 países outrora inimigos, e já falámos disto a propósito das origens da União Europeia, foi simbolicamente também a escolha de colocar a sede do Parlamento Europeu, o local de entendimento dos eurodeputados por excelência, naquela localização. Não foi à toa, não foi mero capricho de se colocar uma instituição tão importante para toda a União Europeia num local privilegiado. Claro. E há uma outra questão muito interessante e muito importante na construção do projeto europeu. O projeto europeu, como todos os outros projetos, não se constrói sem memória. E, de facto,
o funcionamento e a dinâmica do Parlamento Europeu são uma reatualização permanente dessa memória histórica que nós, europeus, não deveríamos querer que fugisse dos nossos horizontes pessoais, geracionais e, sobretudo, do futuro do horizonte dos nossos filhos. Por isso, antes de tomarmos decisões, ou antes de assinarmos petições, ou antes de tornarmos causas muito pequenas, grandes causas, de facto é importante que se conheça a história das instituições, os projetos, e que se perceba que muitas vezes aquilo que parece inexplicável tem uma explicação profundíssima na nossa memória e na nossa memória histórica. E a Europa também se uniu por uma ideia de beleza, que já nos chega desde os gregos. Vamos, portanto, embarcar. Propomos-vos aqui no Esferas um embarque para o reino da beleza, o reino de Vênus. É uma música de Poulenc para piano a 4 mãos que se intitula, exatamente, para 2 pianos, que se intitula L'Embarquement pour Citer. E vejam só esta alegria. Estivemos a ouvir o delicioso Embarquement pour Citer de Poulenc na interpretação dos pianistas Pascal Roger e Jean-Philippe Collard. E os artistas, como todos sabemos, também unem a Europa e o mundo. Dietrich Fischer-Dieskau, por exemplo, tem sido um fator de união na Europa e um dos grandes representantes deste espaço no mundo. A música une os corações e os povos também. E como Dietrich Fischer-Dieskau cumpre hoje a bonita idade de 84 anos, e daqui lhe enviamos pelo éter um enorme abraço, vamos ficar a ouvi-lo, este fator de união dos nossos gostos e das nossas almas. É uma canção de Beethoven, Adelaide, o opus 46. Vamos ouvir com Dietrich Fischer-Dieskau e o pianista Jörg Demus.